Olá, hoje nós vamos meditar sobre o texto de Mateus, do capítulo 12, versículos 33 a 37. Essa é a palavra de Deus, ela diz assim: Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Os fariseus, os religiosos da época de Jesus, estavam furiosos com ele, enciumados por causa do sucesso do ministério de Jesus, por causa da sua popularidade. As pessoas estavam dizendo: olha, parece que esse é mesmo Cristo, o mesmo filho de Davi. E eles disseram que nada. Esse homem ele expulsa demônios porque ele está assim com o príncipe dos demônios. Eles achavam que Jesus tinha, ou pelo menos disseram que ele tinha uma ligação com Beelzebu. E dessa forma, tendo isso chegado aos ouvidos do Senhor Jesus, Jesus primeiro mostrou a incoerência desse pensamento. Ele disse: pensem bem, veja se eu tenho uma ligação com Beelzebu, se eu vou estar destruindo o reino dele, né? E outra, se é por Beelzebu que eu expulso os demônios, então seus colegas fazem de que maneira? As pessoas próximas de vocês. Ou seja, Jesus mostrou a incoerência dessas palavras e depois passou a dizer esse texto que nós vimos. Nesse texto, Jesus está dizendo que é impossível que aquelas pessoas ciumentas, aquelas pessoas invejosas, aquelas pessoas com um caráter totalmente deturpado, ainda que fossem muito religiosas, ainda que tivessem uma grande aparência de piedade, elas não podiam dizer coisas boas porque o seu interior não era bom, porque o seu interior não estava justo, não estava limpo, então elas não podiam também dizer coisas boas. E ele usa a ideia, então, dos frutos como sendo as palavras. As palavras que nós dizemos são frutos. Se nós somos ruins, nós vamos dizer palavras ruins. Se nós somos bons, nós vamos dizer palavras boas. Então, aquilo que nós falamos, a nossa conversa, ela depende do nosso caráter. É impossível, segundo essa passagem, que uma pessoa que tem um caráter ruim diga coisas boas. Uma pessoa que diz coisas boas, ela tem um caráter bom. Mas uma pessoa que tem um caráter ruim, é impossível que ela diga coisas boas. Ela sempre vai ter uma palavra de desprezo, sempre vai ter uma fofoca, sempre vai ter algo que perturba, que angustia, que entristece as outras pessoas. Se as pessoas são ruins, elas vão dizer palavras ruins. Dessa forma, Jesus colocou aquelas pessoas responsáveis pela sua própria palavra. Nós falamos muito de liberdade de expressão. A liberdade de expressão, ela é garantida pelo Senhor Jesus, ela é garantida pela Bíblia. Você pode dizer o que você bem entender. Abre a boca e fala o que você quer. Mas pensa bem, porque você vai dar conta de todas as palavras que você tiver dito. Tudo que você fala, um dia você vai ser chamado a dar conta disso. Né? Porque as palavras são os frutos que nós produzimos. Então esse texto está nos convidando hoje a refletir sobre o que nós temos falado, qual tem sido a nossa conversa. Nossas palavras são palavras que derrotam, que entristecem, que machucam, que ferem, ou são palavras que edificam, que consolam e que fortalecem? Quais são as nossas palavras? Esses são os nossos frutos. Nós somos como uma árvore e os nossos frutos são as nossas palavras. Se as palavras forem ruins, o interior é notadamente ruim. E se as palavras forem boas, é sinal de que temos um interior bom. Vamos pedir ao Senhor hoje que Ele nos ajude a moderar a nossa conversa, que a gente possa ter, pelo poder do Espírito Santo, o controle da nossa língua, para que nós possamos tirar do nosso interior coisas boas apenas palavras que edificam, que fortalecem, que animam, que até exortam e corrigem, mas que levam as pessoas sempre a crescer, a frutificar, a se fortalecer para a glória do Senhor Jesus.
Então, ao pensarmos sobre os frutos que produzimos, devemos pensar sobre as palavras que falamos. Elas são os nossos frutos. E depende o fruto do caráter daquele que o produz. Que Deus possa abençoá-lo hoje também.